Livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 23 até o 29, você pode ler na versão da sua Bíblia, mas que assim o diz. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Ore comigo mais uma vez. Senhor, obrigado por nós termos a grande, a bela oportunidade de meditarmos a Tua palavra. Senhor, é um motivo de muita alegria, satisfação, estarmos aqui nessa noite e podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, nos dá graça, sabedoria e ajuda-nos, Senhor, trazendo paz aos nossos corações. Senhor, que a Tua palavra penetre, Senhor, que a Tua palavra venha como um martelo quebrando rocha, como uma labareda de fogo, Senhor, queimando o coração. Senhor, que ela venha realmente fazer um diferencial na vida de cada irmão, cada irmã que aqui está nessa noite. Mais uma vez pedimos, porque é em Teu nome, Senhor, que nós cremos, é em Teu nome que nós confiamos e sabemos que o Senhor é que opera sinais, maravilhas e prodígios. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Esse é um texto que fala muito ao meu coração. Tanto todo o capítulo 11 do livro de Hebreus, chamado também de a galeria dos heróis e heroínas da fé, onde nós podemos ver homens e mulheres que fizeram diferença, cada um no seu tempo. Homens e mulheres que realmente se levantaram com uma convicção muito forte em seu coração, que havia um chamado, uma perspectiva para a vida deles. Como é bom e como é importante quando nós entendemos que a minha vida tem uma perspectiva, que a minha vida tem um significado e um propósito, um valor. Isso é muito importante. E a palavra de Deus nos ajuda a termos essa compreensão. E esses homens e mulheres descobriram isso. E Moisés, esse texto que fala do Moisés, começando na sua infância, e num episódio tão relevante que foi a saída do povo de Israel, ali do Egito, depois de um longo tempo de escravidão, sofrimento, dor, angústia. Como é bom quando nós saímos de uma situação difícil. Como é bom quando nós se passamos por um período, e quanto maior esse período, mais angustiante, mas se nós passamos por um período de dificuldades, aflições, conflitos, e esse tempo passa. Esse tempo, ele termina. Como isso é bom. Como essa sensação é prazerosa, alegre. E foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. No entanto, quando nós analisamos a história de Moisés, várias situações foram acontecendo para que chegasse até esse momento. Moisés foi sendo trabalhado, foi sendo forjado, foi aprendendo, desenvolvendo, crescendo, buscando conhecimento, graça, buscando uma intimidade com Deus. E como esse processo foi relevante. E ele funciona como um espelho para nós na nossa caminhada cristã. Uma caminhada de crescimento, uma caminhada de desenvolvimento, uma caminhada de aprendizado contínuo. E à medida que essa caminhada, esse aprendizado, esse processo vai se desenvolvendo, como isso é importante. Como nós crescemos e nós nos tornamos fortalecidos. Essa é a perspectiva do Claves. É ajudar para que crianças e adolescentes desenvolvam, se fortaleçam, criem habilidades para ajudá-los junto a situações difíceis
que todos nós vivemos e passamos em algum momento, em algum período da nossa vida. E Moisés, então, não foi diferente. A partir desse processo em que ele foi forjado, trabalhado, ele se tornou um grande líder. Ele se tornou uma influência. Ele se tornou um referencial para a nação. E eu acredito que você que está aqui nessa noite, em especial que é pai e que é mãe, eu acredito que esse é o pensamento em relação ao seu filho ou à sua filha. Ajudá-los a crescer de forma saudável, seguros, protegidos. Ajudá-los para que eles sejam pessoas valorosas. Pessoas que de fato façam diferença onde estiverem. Que os princípios que forem arraigados no coração dessas crianças, desses adolescentes, à medida que eles vão praticando, exercitando, eles de fato sejam pessoas relevantes na nossa sociedade. Acredito que esse é o desejo. Acredito que essa é a intenção, né, de cada pai, cada mãe, dos avós, todos aqueles que estão incumbidos, estão na responsabilidade de educar, de ensinar uma criança e um adolescente. Não era diferente com a mãe de Moisés. Não era diferente com o pai de Moisés. E deu certo. Funcionou. Ou seja, as sementes que nós lançamos no processo de aprendizagem, de ensino, de formação do caráter dos nossos filhos, precisamos crer que elas são sementes poderosas. Por mais que no mundo, por mais que na nossa sociedade haja tanta degradação, tantas influências negativas, você tem sementes poderosas que você deve lançar mão. E crendo que à medida que nós lançamos essa semente no coração de nossos filhos e filhas, essa semente vai prosperar, essa semente vai germinar. Foi assim com Moisés. Deu certo, funcionou, foi efetivo e fez diferença para milhares de pessoas que foram abençoadas quando saíram ali do Egito. Não só naquele período, mas imagine quantas pessoas foram abençoadas a partir da vida de Moisés, a partir da história de Moisés, pelo longo de uma história. Tanto é que do povo que saiu do Egito, veio o Salvador, que é Cristo. Que maravilhosa história. Que maravilha pensarmos que através da vida desse homem, fazendo esse destaque específico, houve tantos desdobramentos. Mas eu queria chamar a atenção para algo. Por mais bela que seja essa história, por mais bonita, por mais impactante que seja a história, os desdobramentos dela, talvez não tivesse acontecido. Talvez fosse diferente. Talvez o destino de Moisés poderia ter sido outro. Mas o que aconteceu, que hoje ainda é colhido, foi porque alguém protegeu Moisés. Foi porque pessoas, em algum momento da história dele, se levantaram e fizeram algo e cercaram Moisés. Se essas pessoas não tivessem se levantado, se essas pessoas não tivessem tido uma atitude que tiveram, talvez Moisés não estaria vivo. A história poderia ser outra, ou outra pessoa, talvez estaria no lugar de Moisés. E na verdade eu queria meditar mais especificamente sobre esse aspecto. E eu queria convidar você a ir na sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, onde a partir dessa história de Moisés, vamos pensar um pouco o que aconteceu antes dessa história, o que aconteceu para que essa história pudesse ser desenvolvida. Muitas coisas aconteceram. Mas para entender melhor essa história, primeiro me acompanhem em Êxodo, capítulo 1, lá no verso 9. A partir do 9, que diz assim: disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir, com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos,
mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Que texto interessante. Mas no princípio começa falando de uma situação tão difícil que o povo estava vivendo. Bom, José morreu. Aquele que ajudou a construir, ou ajudou para que o grande império egípcio não fosse destruído. Mas agora se levantou um faraó que não conhecia José, não levou em consideração aquele homem, a história daquele homem. E ele se levanta junto com os seus oficiais ali, os seus conselheiros, na verdade. Eles entendem que o povo de Israel estava crescendo muito, numerosíssimo. Bom, precisamos fazer alguma coisa. Se esse povo se levantar contra nós, a situação ficará muito difícil. O que faremos? Já sei. Coloquemos-nos debaixo de trabalhos forçados. Vamos cansá-los, oprimi-los, subjugá-los, fazer com que eles fiquem desanimados, desiludidos, cansados. Talvez você tenha visto isso também no seu dia a dia. Situações que vêm acontecendo para desanimar, para desiludir, para cansar, para fazer com que o povo de Deus, o povo que tem a promessa, que era o povo de Israel aqui, e nós temos a promessa, nós temos as promessas do Senhor sobre nossas vidas através de Cristo Jesus, mas para fazer com que o povo que tem a promessa ficasse desiludido, esquecessem das promessas, que o povo ficasse cansado, desanimado, fadigado. Essa era a intenção. Será que você tem percebido isso nos dias de hoje? Será que você tem percebido talvez situações do dia a dia que também elas vêm, situações que vêm acontecendo, que talvez venham nessa mesma perspectiva? Te cansar, te desanimar, afadigar, tirar sua perspectiva. Mas eu quero dizer nessa noite que você é povo da promessa. Eu sou povo da promessa. Nós somos povo da promessa. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real. E essa marca nos levanta. Essa marca nos ajuda a prosseguir com firmeza, com convicção, com ânimo, ainda que o corpo canse. Ainda que talvez a mente seja atacada de tal forma como era atacada aqui o povo de Israel. Nós não nos cansaremos porque somos do Senhor. Somos o povo escolhido de Deus. E isso faz toda a diferença. E nessa noite eu queria te dizer, tenha de bom ânimo. Anime, porque você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Mas a história continua. E então nessa situação, o povo continuava crescendo. Não deu certo o primeiro plano. Não deu certo, a primeira estratégia não funcionou, o povo continuava multiplicando. Talvez Faraó ali ficou desesperado. E agora o que fazer? Bom, ele dá o que chamamos de a cartada final, o golpe final, ou o golpe de misericórdia. Bom, já sei. Lá no 22, ele encontra a resposta. Ele diz assim: por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todos os meninos recém-nascidos, mas deixem viver as meninas. Faraó solta um decreto de morte. Já que o povo está crescendo, acabemos com os meninos. Havia uma representação, a figura. Acabemos com esses meninos, porque se nós acabarmos com os meninos, se nós matarmos os meninos, aí sim nós teremos êxito no nosso plano. E ele colocou o plano em prática. E a situação ficou ainda pior. À medida que nasciam os meninos, eram jogados no rio. Os crocodilos alimentavam-se desses meninos com muita fartura, porque haviam muitos nascimentos. E nesse contexto, nasce Moisés. O homem da tribo de Levi casou-se, engravidou, deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ele escondeu por 3 meses. Olha que interessante. Mesmo nesse contexto de dificuldade, nesse contexto de opressão, nesse contexto onde havia um decreto de morte de Faraó, um pai, uma mãe, como tantos outros. Talvez se nós analisarmos aqui, primeiramente, só mais um casal.
Só mais dois pais que estavam ali, como tantos outros da época. Mas uma decisão fez diferença. Eles falaram: nosso filho a gente não joga no rio, não. Nosso filho não. Ele é nosso. Nós temos a incumbência de protegê-lo. Nós temos a incumbência de guardá-lo. Mas Faraó, guardas de Faraó, o que faremos? Vamos escondê-los por 3 meses. E vamos pensando o que fazer. Bom, quem aqui é mãe, em especial quem é pai, talvez entende que é muito fácil esconder uma criança por 3 meses. O que vocês acham? É fácil? A criança chora pouco, né? Ou quase não chora, bebezinho. O que será que esses pais fizeram? Como eles conseguiram esconder esse menino? Se algum soldado escutasse o choro, se alguém da guarda de Faraó passasse perto de onde eles estavam, morte. Vocês infringiram o decreto real. Vocês foram contra a palavra do Faraó, que era considerado Deus. Ou vocês foram contra. Morte agora para vocês. Mas eles enfrentaram a morte. Porque eles pensaram: nosso filho não. Nós morremos, mas nosso filho não morre não. Olha o coração desse casal. E esse coração, essa intenção desse casal precisa nos inspirar nessa noite. Nós entendemos que crianças estão morrendo. Crianças estão sendo lançadas para os crocodilos do hoje. Crianças estão sendo abandonadas em smartphones, abandonadas em computadores, tablets. Crianças estão sem tempo com os pais, porque os pais não têm tempo. Estão morrendo dentro de casa, muitas delas. Mas nessa noite, que você se inspire na postura tomada pelos pais de Moisés. Nossos filhos não morrerão, eles terão vida. Nossos filhos receberão alimento de verdade, alimento para que eles possam crescer, se desenvolver. Nós vamos esconder os nossos filhos. O esconder significa rodear de proteção, rodear, cuidar, vigilância, monitoramento. Isso é o esconder, isso é o proteger. E os pais então tomaram essa iniciativa. E nós que somos pais, nós precisamos entender que o papel é nosso. E nós temos que agir com vigor, com força, ainda que enfrentamos a ira do adversário. A ira daquele que quer destruir nossas crianças. Podemos enfrentar tudo, mas nossos filhos ninguém leva. Nossos filhos não serão tomados, porque eles são herança. E os pais de Moisés sabiam disso. Não, eles são herança, eles são povo da promessa. Neles ninguém põe a mão, ainda que nós morramos por causa disso. E aí a história continua. Interessante que aí Moisés nasceu, mas quando nasceu, aconteceu algo interessante. Nós temos lá no versículo 15, eu vou voltar um pouquinho, eu pulei para o nascimento de Moisés, mas lá no capítulo 1, antes mesmo de Moisés nascer, 2 parteiras, Sifrá e Puá, as parteiras iam fazer o nascimento e elas encheram o coração de temor. Não, nós não podemos matar, então o que a gente faz? Olha, a gente fala que não deu certo, que as hebreias são mais vigorosas. E é uma análise delicada desse verso. Poxa, elas mentiram e foram abençoadas? Que estranho. Não, elas foram abençoadas porque protegeram, evitaram a morte de alguém. Não foi pela mentira. Mas elas foram abençoadas que guardaram crianças eleitas de Deus. Elas foram abençoadas porque se levantaram. Nós enfrentamos a ira do faraó, ele pode matar a gente. A gente enfrenta a ira dele se ele quiser. Mas as crianças a gente não mata não. As crianças a gente não mata não. Olha como que pessoas que não eram nem parentes, pessoas que não eram os pais, não eram parentes daquelas crianças, mas o coração de proteção já ardia. E eu queria então deixar essa palavra também para você que não é pai, para você que não é mãe, ou para você que é pai e mãe, mas se preocupe também com os filhos que não são seus. Se preocupe com as crianças que estão perto da sua casa. Se preocupe com as crianças que quando você anda no supermercado, no shopping, em algum lugar, elas aparecem. Tenha um olhar de proteção, tenha um olhar de segurança.
Olhe para essas crianças e seja disposto, disposta a cuidar, proteger, ajudar de alguma forma. Deus te dará sabedoria de como. Mas nunca se esqueça que onde houver uma criança, você pode ser um agente de proteção. Você pode ser um agente de segurança. Quantas e quantas crianças nesse país são maltratadas, são abusadas, são desconsideradas, e muitas pessoas passam ao largo, como foi na parábola do bom samaritano. Mas o nosso chamado nessa noite é: sejamos parteiros e parteiras, e estejamos dispostos a gerar vida e não gerar morte. Era isso que as parteiras queriam: ajudar a gerar vida, ajudar a gerar esperança, a gerar uma continuidade de um propósito divino, um propósito que Deus tinha com aquele povo. Mas a história continua. Além dos pais, além das parteiras, é interessante que lá no capítulo 2, verso 4, aparece uma outra pessoa. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Aparece a irmã de Moisés na história. E Miriam, quando a mãe, então, depois de esconderem por 3 meses, a colocam, fazem um bercinho. Eu estava olhando para aquele cesto ali, quando eu cheguei, eu falei: gente, olha ali o cesto de Moisés, né? Olha ali o bercinho de Moisés, a igreja já está até preparada para a palavra dessa noite, sem saber. Mas Deus sabia de todas as coisas, né? Era isso mesmo, talvez um balaio como aquele ali, coberto de junco, betume, protegido, foi colocado ali no rio, não dava mais para esconder. Mas mesmo assim os pais pensaram: não dá para esconder mais, mas também não mato não. Deus fará algum milagre. Eu acredito que isso estava fervendo no coração dos pais. A fé, a esperança. Se nós chegamos até aqui, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o quê, mas nós conseguimos até aqui, então não vamos perder a esperança. E nessa noite eu queria te dizer isso também. Se você chegou até aqui, tem muita coisa ainda para vir. Não perca as esperanças, não. Se você chegou até aqui, vai ter mais. Tem coisas boas, outras coisas que vão acontecer, nós cremos. Foi com Moisés, não será diferente conosco. Então ali, coloca no rio, e agora a irmãzinha entra em ação. Gente, uma menina. Vocês imaginam o que é uma menina andando às margens do rio Nilo, infestado de crocodilo? Quer dar um pulinho lá? Eu não queria. Se eu fosse pensar a experiência, meu Deus, só de olhar aquelas boquinhas assim, boquinhas, né? Como mineiro a gente diminui, né? Então eu vou falar boquinha daquele crocodilo, já é assustador. Mas Miriam, acredito que ela pensou assim: meu irmão não. Qualquer coisa eu pulo naquele crocodilo e vou brigar com ele. Mas meu irmão não vai levar não. Meu irmão não vai morrer não. Olha o coração dessa menina. Olha como que nós precisamos despertarmos como família com esse espírito. Somos família, nós cuidamos uns dos outros. Somos família, ainda que haja diferença, nós vamos dar um jeito nessas diferenças, mas nós vamos cuidar um dos outros. Ninguém mata um ao outro não, porque nós vamos cuidar. E Miriam então vai, ela segue o irmão. Olha, e quando Deus vai conduzindo as coisas, é muito maravilhoso. O cesto, o berço, né, de Moisés, o cestinho, vai parar onde está a filha de Faraó. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim: parece que Deus pegou o berço pela mão e ele foi conduzindo assim, não tem como. Tinha uma mão divina levando o lugar certo. Como que fizeram cálculo dos ventos marítimos do rio Nilo? Como que fizeram cálculo das correntes, o nível das correntes do rio, para levar até onde tinha que chegar? Como? Isso é um milagre. Nós precisamos crer que Deus faz milagres quando nós não temos mais o que fazer. Deus faz milagres exatamente quando nós chegamos a uma situação: Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia. E agora? Agora você deixa comigo. Entrega na minha mão. Deixa eu conduzir. Deixa que eu vou te dar a boa direção. E eu vou conduzir para o caminho certo, para o lugar certo onde tem que chegar. E foi assim. O berço chegou até a filha de Faraó. E estava ali se banhando.
E quando chega ali, ela vê aquele menino, olha, esse é o menino dos hebreus. E olha o que ela fala lá no verso 5 do capítulo 2. A filha do faraó descerá ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Vou parar por aqui. Filha de Faraó. Faraó tinha dado um decreto. O decreto é: mata os meninos, joga no rio. Filha de Faraó, a lógica nos aponta que ela deveria fazer o quê? Esse menino é dos hebreus, identificou. Bom, deve ter uns 3 meses de nascido. Talvez ela conseguiu fazer o cálculo. 3, 4 meses. Ordem. Servas, pega ele aqui e joga lá no rio, por favor. Não seria isso? Não era o cumprimento da ordem do próprio pai? Essa mulher, ela é louca. Descumpriram a ordem do próprio pai, o próprio faraó, grande rei do Egito. Imagine a briga que essa mulher estava comprando. Imagine o desafio que estava para essa mulher. Contrariar uma ordem do próprio faraó do Egito. Mas eu acredito que no coração dela ela pensou: não, esse menino não pode morrer, é uma criança. A própria Bíblia diz, ela se compadeceu. Nós pedimos a Deus que nos ajude a ter um coração que nos ajude a compadecer. Nós precisamos compadecer. A Bíblia diz que nos últimos tempos teríamos tempos trabalhosos, difíceis, e que o coração iria se esfriar. O coração iria se esfriar. Mas graças a Deus que o livro de Romanos fala assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações, através do Espírito Santo que nos é concedido. E nessa noite a minha oração é: Senhor, derrama nos nossos corações muito amor, para que nós possamos nos movimentar com calor, para que nós possamos deixar, que o nosso coração não fique endurecido, mas pedir a Deus: nos ajuda a compadecer, Senhor. Me ajuda a compadecer cada dia mais os meus filhos, que eu tenho um coração compadecido, um coração cheio de amor. Senhor, me dê um coração cheio de amor pelas crianças, pelos adolescentes, pela minha família, pelas pessoas que estão ao meu lado, porque eu vou protegê-las em nome de Jesus. Essa foi a postura da filha de Faraó. Mas a história não para aqui, por aqui tem mais. Olha que interessante, Miriam estava seguindo o bercinho de Moisés, o cesto. E lá no versículo 7 diz assim: então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar esse menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu te pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. O milagre é completo. O exercício da fé resulta em milagres que não são partidos ou incompletos, eles são por inteiro. E olha que interessante, a mãe que estava aflita, a mãe que estava insegura, a mãe que estava ali com o coração partido, que teve que deixar o filho descer as águas do rio, a ponto de talvez a qualquer momento ela só escutar o barulho dos crocodilos chegando e atacando aquele pequeno barco. A filha de Faraó chama, através de Miriam: vem cá, cuida dele para mim. Cuido. A mãe já estava ali com alegria no coração: eu ainda vou te pagar para isso. É Deus que faz essas coisas. Cuida, eu te pago, e você vai estar protegida debaixo da cobertura de Faraó, o Todo-Poderoso do Egito. Olha como que Deus conduziu as coisas de uma forma linda, maravilhosa. Mas tudo porque pessoas foram se levantando para fazer diferença. Pessoas foram se levantando e disseram: esse eu protejo, esse eu cuido, esse ninguém põe a mão,
esse está debaixo da minha responsabilidade. Eu vou fazer o que for preciso. Eu vou fazer o que for necessário para que ele esteja em segurança. E isso fez toda a diferença. Aí aconteceu a história de Hebreus 11. E tantas outras. Aí sim, a história foi se desenvolvendo, as situações foram acontecendo. Aí Moisés viu a sarça, aí Moisés foi usado por Deus para libertar o povo. Mas tudo começou com a proteção. Tudo começou com alguém cuidando dele. Tudo começou com pessoas que fizeram diferença no caminho daquele menino, desde o seu nascimento. E eu queria dizer que nós temos um chamado nessa noite. O chamado é para cuidar. O chamado é para proteger. O chamado é para nos levantarmos e falar: nós estamos lidando com uma geração que precisa de cuidado e proteção, que precisa de ensino, que precisa de companhia, que precisa desenvolver relacionamentos saudáveis. E eu vou fazer a minha parte. E eu vou me envolver. Seja com o vínculo de filho, com o vínculo de filha, ou não. Se eu não for como pai e mãe de Moisés, eu vou ser como a parteira. Não tem problema, sou parteira, sou parteiro. Vou cuidar daquele que chegar às minhas mãos de alguma forma. Aquele que passar perto de mim de alguma forma. Era isso que as parteiras faziam. Aqueles que chegavam até ela, ou que elas chegavam até eles, na verdade, elas protegiam, elas cuidavam. Era isso que elas faziam. Assim como a filha de Faraó, você tem uma autoridade delegada por Deus. Você pode orar, você pode ministrar, você tem uma autoridade, uma unção de príncipe e princesa. Use ela, faça a diferença. Ajude as crianças e adolescentes para que sejam guardados, assim como a filha de Faraó guardou Moisés. Assim como a filha de Faraó educou Moisés, como se fosse o seu filho. Quem sabe Deus está te chamando para cuidar do filho de um vizinho, de uma criança, como se fosse seu. Quem sabe você que é professor, o chamado para você que está na escola, além de lecionar, que já é uma maravilha, eu sei porque eu sou pedagogo, como é maravilhoso, né, essa incumbência, esse trabalho, essa função, mas quem sabe também é para você cuidar como se fosse seu. Não é assumir o lugar, mas cuidar, fazer diferença como se o fosse. Quem sabe você que está aqui nessa noite, você é chamado para ser parteira, parteiro. Os homens têm um papel muito importante no cuidado, na referência para um menino, para uma menina. Como é importante a referência masculina também. E talvez você foi chamado para ser um parteiro, para fazer diferença na vida das crianças, que de alguma forma você chegar até elas, ou elas chegarem até você. E eu queria orar por você nessa noite. Se você sentiu talvez que Deus está te chamando para isso, ou talvez nessa noite, através dessa reflexão, você se sentiu tocado ou incomodado. Às vezes esse incômodo, entre aspas, pode ser o Espírito Santo falando ao seu coração. Mas se você sentiu que é a hora, que nós não podemos mais deixar Marília, ou se você é de outra cidade, fique como o pastor disse aqui, que está crescendo tanto a situação de abuso, violência, maus tratos contra a criança. Como assim nós vamos deixar isso acontecer? Como assim nós vamos permitir? Mas nessa noite eu quero te fazer um chamado. Levante, faça diferença. E se você está sentindo que Deus está te chamando, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar e pedir: Senhor, levante aqui nessa igreja parteiros e parteiras. Senhor, levanta mulheres e homens que estejam com o coração igual da filha de Faraó. Um coração para guardar crianças, guardar adolescentes, pessoas que precisam tanto de proteção. Senhor, nessa noite eu quero ser como os pais de Moisés. Ainda que estejamos enfrentando situações difíceis, ainda que estejamos enfrentando desafios, nós queremos nessa noite dizer que nas crianças não colocarão as mãos. Eu vou escondê-las na perspectiva de proteção, de cuidado, de orientação, de fazer diferença. Eu queria convidar você, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te dê coragem, ousadia e ajude você como um canal de bênção.
como uma pessoa que fará diferença onde você estiver. Estão acontecendo situações tão difíceis em escola, e talvez você trabalhe numa escola. Estão acontecendo coisas difíceis às vezes na sua rua. Lembre-se das crianças que talvez estão sofrendo ali na sua rua, no seu bairro, quem sabe? Mas o chamado é para você. Você que é a parteira, você que é o parteiro. Você que é o pai de Moisés, você que é a mãe de Moisés. Você que é a filha de Faraó nessa noite. É você que vai fazer a diferença. É você que vai conseguir proteger. É você que Deus vai usar. E com certeza, algo sobrenatural vai acontecer. Eu encontro com crianças que passaram por mim há tantos anos. E como o coração se alegra quando elas falam assim: obrigado porque você fez algo por mim. Obrigado porque você me ajudou. Nós já se passaram 10 anos, 15, 20. Mas essa criança, hoje, já não mais criança, já adulto, fazendo tantas coisas boas, fazendo diferença onde ela está. Mas por quê? Porque alguém protegeu um dia. Porque alguém fez diferença nela.